Então vamos lá! Você já percebeu algum momento da sua vida em que você postou alguma coisa, comprou alguma coisa, disse sim pra várias pessoas, simplesmente pra você ficar bem na fita? Pois é disso que a gente vai falar, a gente vai conversar um pouco sobre validação. E teve um cara lá atrás, há muitos anos atrás, o Epíteto, que falou sobre isso, mas a gente vai chegar lá. Antes de mais nada, se você é um irmão raiz, já vai deixando o likezinho aqui na confiança, mas se é a primeira vez que você tá aqui no canal, então segura esse likezinho aí, depois que esse vídeo te agregar, aí você deixa o like pra poder me ajudar a divulgar ainda mais esse vídeo. Primeira coisa que você tem que entender, validação. Existe uma coisa muito importante no mundo atual, na nossa geração, que é a geração Z, que é querer ser validado pelas pessoas ao seu redor. Então você fica trocando like, você começa a viver de status, quer ter o celular do ano, quer ter o carro do ano, quer fazer coisas que todo mundo faz, você tem medo de ser cancelado pelas suas opiniões ou pelas coisas como você deseja viver a sua vida, e você acaba se negando simplesmente pra dizer sim pra você parecer o cara legal pra todo mundo. Isso daqui é o que mais acontece, e não acontece somente com a nossa geração, da geração Z ali dos anos 2000 pra frente. Também existem pessoas dos anos 1990 pra frente que eu conheço que vivem dessa maneira. Essas pessoas não conseguem dizer não, elas têm uma aversão muito grande à frustração, uma aversão muito grande a serem excluídas. E aí, a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo, mas cara, você ser excluído não é a coisa mais grave do mundo não, tá? Isso daí é algo que seja até interessante pra você ter uma ascensão, se você quiser construir de fato a sua personalidade. Mas isso é um tópico pra outro vídeo. Que eu quero que você entenda a partir do momento em que você se nega como pessoa, em que você nega a sua personalidade, em que você nega o seu autodesenvolvimento, você nega o que você quer fazer pra você buscar validação, você se perdeu. Você deixou de viver a sua vida, e esse é o grande problema, porque a partir do momento em que você deixa de viver a sua vida, você virou um personagem. Um personagem do quê? Da história dos outros. Antigamente você era simplesmente protagonista, você vivia a sua própria história. Desde criança você fazia o que você queria, você ia onde você queria, você pensava o que você queria, você fazia os amigos que você queria, mas aí o tempo foi passando, a sociedade foi te corrompendo, ela foi te moldando, de certa maneira você se encaixar dentro dela, e agora você faz de tudo por conta de validação. Você passou a ser um personagem da história das outras pessoas. Você faz o que as outras pessoas querem que você faça, você se comporta da maneira como as outras pessoas querem que você se comporte, simplesmente você deixa de viver a vida que você deveria viver porque você tem medo da reprovação. E aí já tem um cara lá atrás que eu conversei com vocês aqui no comecinho do vídeo, que era o Epíteto, e ele pegou e falou o seguinte, abre aspas: se você voltar sua atenção para as coisas exteriores, para o prazer de qualquer pessoa, esteja certo de que terá arruinado seu propósito de vida. Contente-se então em ser sábio, e se você deseja parecer assim para alguém, pareça assim a você mesmo, e isso lhe bastará. Fecha aspas. Isso é muito interessante, por quê? O que o Epíteto fala é, a partir do momento em que você tenta agradar as outras pessoas, você se perdeu. Só que para você consertar isso, você tem que se contentar apenas em ser sábio. Então, esse é o seu propósito. Qual que é o seu propósito? Você tem que entender isso. Você está nesse mundo para fazer o quê? O seu propósito é ser o cara mais popular do mundo? Tem certeza disso? Tem certeza que isso daí não vai ficar muito na mão dos outros e você vai ficar ansioso por conta disso? O seu propósito é agradar todo mundo? Tem certeza que você vai conseguir agradar todo mundo? Você tem certeza que isso é possível? Cara, na realidade, o seu propósito é ser o mais justo possível com você mesmo, com os seus sonhos. É com os sonhos que você tem desde criança, é com os sonhos que a sua mãe tem que você tem que cumprir, é os sonhos que seu pai tem que você tem que ajudar ele a cumprir, é o sonho de você ser um filho melhor, você ser um marido melhor, você ser uma esposa melhor. Qual é, de fato, o seu propósito para você ascender na vida? O seu propósito é seguir a sua vida, os seus sonhos, o que você quer, e não os sonhos dos outros, e não o que as outras pessoas querem que você faça. E isso é muito importante você ter de consciência. E é isso que o Epíteto fala, você tem que se contentar em ser sábio. E quando você se contenta em ser sábio, você entende que necessariamente você está aumentando cada vez mais o seu nível de conhecimento, você está ficando cada vez mais sábio, você está evoluindo. E isso tem que se contentar somente para você. E ele complementa isso, né? Ele complementa, ele fala, olha, você não pode se contentar em querer ser sábio para os outros. Você tem que fazer somente para si mesmo e isso lhe bastará. Porque quando você faz algo para si mesmo, quando você melhora a cada dia dentro da sua perspectiva da sua vida, dentro dos sonhos que você quer, dentro do ramo que você quer seguir, quando você melhora, quando você consegue fazer isso de fato, o que você tem? Um crescimento pessoal. E com esse crescimento pessoal, todas as pessoas à sua volta vão perceber o quanto você cresceu como pessoa. E essa daqui, cara, é a regra do espelho. Eu quero que vocês entendam isso. Você não precisa olhar para as outras pessoas e falar, cara, o que essa pessoa vai achar de mim? Muito pelo contrário. Você tem que olhar para si mesmo no espelho e você tem que se contentar com a imagem que você tá vendo. Você tem que olhar para si mesmo e falar, cara, olha só, hoje
Eu fiz o máximo que eu podia no dia de hoje. Hoje eu aprendi uma coisinha pequena nova hoje, mas eu aprendi. E aí quando você olha pro seu espelho, você vê que realmente você está cada vez melhor. E se você se agrada com a imagem que você vê no seu espelho de você evoluindo, você pode dormir com a cabeça tranquila. Só que a partir do momento em que você olha pro espelho e você vê que você tá perdendo a sua própria identidade, você tá se negando para você viver em função dos outros, aí você está perdido. Então eu preciso que você recupere a sua vida, eu preciso que você olhe pra sua vida, recupere ela e retome o controle dela. Eu sei que isso daqui com certeza te ajudou. Então vamos fazer o seguinte, já que eu te ajudei, você vai cumprir aquele combinado lá do começo do vídeo. Você vai deixar um likezinho aqui embaixo para também me ajudar na divulgação. E se você não é inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos do canal, você também vai se inscrever aqui no canal. Dito tudo isso, esse foi meu papo de irmão para você hoje. E nós nos vemos então no próximo vídeo, amanhã, quando nós vamos conversar sobre a próxima lei das 48 leis do poder. A gente se vê lá.